Com a gente aqui, o médico cardiologista José Leitão, para explicar que história é essa. Doutor, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, tá o café quentinho para esse bate-papo. Bom, desde que o mundo é mundo, desde que eu estou aqui nessa vida, eu cresci com essa informação. Olha, pressão boa é 12/8. O que é que houve? Mudou até na aferição da pressão tida como ideal, essa medição de 12/8. Mudaram? Não é mais? Que mudança é essa? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço a participação por trazer um assunto tão importante. Cerca de 38% da população brasileira é hipertensa. 38? 38%. E cerca de 70% a quase 80% não faz uso regular das medicações e nem faz medidas não farmacológicas. Por isso é importante esse debate, porque houve um congresso agora da Sociedade Europeia de Cardiologia em Londres, que afirma que a pressão ideal agora é 12/7. Então, 12/8, que a gente passou a vida inteira falando que era boa, agora a ideal é 12/7. Doutor, baseado em quê essa mudança? O que é que os cientistas trouxeram, os médicos, os estudiosos trouxeram para justificar? Só para deixar bem claro, você que tem a pressão 12/8 não necessariamente vai ter um risco cardiovascular maior, mas entende-se como uma pressão ideal, ou seja, com menor risco cardiovascular, uma pressão de 120/60 ou menos, ou seja, uma pressão 12/7. Os trabalhos mostraram, como eu disse, redução do risco cardiovascular. Quando a gente fala do risco cardiovascular, infarto, AVC, arritmias, até mesmo doença renal crônica, ou seja, é muito mais seguro uma pressão abaixo de 12/7 do que uma pressão, por exemplo, como antigamente 13/8. Antigamente era muito confusa essa questão da classificação e um dos fatores que, digamos assim, enfatizaram essa questão da mudança para 12/7 foi para melhorar e facilitar o entendimento da população também. Eu estava vendo uns números, mais de 61% da população idosa tem pressão alta, sofre. Outro número também que chamou a atenção, na outra ponta, a gente tem muito mais crianças e adolescentes com pressão alta. Por quê? Com certeza por conta do consumo de enlatados, de alimentos industrializados e um fator também preocupante, a questão da obesidade infantil. A gente sabe que o adolescente e o jovem que é obeso, ele tem um risco 4 vezes maior de se tornar um adulto hipertenso, diabético, ou seja, aumenta sim 4 vezes o risco cardiovascular desse indivíduo. Então, a falta da prática da atividade física e principalmente a alimentação faz com que cada dia mais e mais venhamos a observar um número maior de jovens hipertensos. Quais são os exames hoje que trazem uma segurança para o senhor na volta, né, que a gente vai na primeira consulta, depois quando volta lá para os médicos para dizer, olha, você tem pressão alta ou não? É porque aquela medição lá de consultório dizem que tem a tal da trauma da bata branca que você às vezes treme e a pressão sobe. O ideal seria fazer o monitoramento em casa, né? Mapa, eu acho que já está superado, mas já tem outro que o substitui. Seria isso mesmo? Existem várias formas de a gente fechar o diagnóstico de hipertensão. De forma bem simples, a gente fecha o diagnóstico quando o paciente tem duas verificações em tempos separados, em situações diferentes, acima de 13/8. A gente ainda, como Sociedade Brasileira de Cardiologia, de forma bem simples, a gente ainda adota esse valor, porque essa mudança de 12/7 foi agora, nesse mês, inclusive. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia provavelmente vai lançar uma nova diretriz próximo ano, trazendo modificações. Mas existem vários exames, desde o aparelho digital, que foi aprovado recentemente também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, não o de punho, de preferência aquele que possui um manguito. Ele é ótimo para verificar a pressão. Mesmo que você compra na farmácia e leva para casa. Compra na farmácia, exatamente. E lembrar sempre que a gente precisa verificar a pressão de forma correta. Por exemplo, você não pode tomar café antes, você não pode praticar atividade física antes. Se for, você precisa repousar por pelo menos 5 minutos. Então, todos esses fatores podem alterar o valor da sua pressão e muitas vezes você nem é hipertenso, mas acaba tendo um diagnóstico por verificar de forma errônea. A recomendação é buscar sempre um médico cardiologista para não ter problema, porque geralmente quando a gente busca é porque teve um problema e o problema já pode ser algo muito grave. Exatamente. Quando o paciente é hipertenso e passa a apresentar sintomas, pode ser um alarme, ou seja, um alerta, porque o seu cérebro, quando você tem dor de cabeça, pode já estar sofrendo. E para a gente fechar, uma vez prescrito o remédio, nunca deixar de usá-lo. A depender dos hábitos que esse paciente adotar.
Vários pacientes que fazem, por exemplo, cirurgia bariátrica conseguem deixar de tomar as medicações. Então, as medidas não farmacológicas são tão importantes quanto. E agora eu tenho uma notícia boa, eu quero também lhe parabenizar em nome de todo mundo aqui do Partidário Sistema de Comunicação. Tem uma série chamada Operação Oceano, que o senhor participou dessa série, e essa série foi premiada como primeiro lugar, essa série aí, ó, em nível nacional. Então, por sua contribuição com a gente, né, falando sobre os riscos, de a gente não cuidar bem dessa coisa tão preciosa que é a natureza, nós agradecemos ao senhor e parabenizamos, porque esse troféu que está aí, ó, é de Alagoas, é do PSCom e também tem uma pontinha da sua participação. Parabéns, tá, doutor? Eu que agradeço o convite de poder ter participado desse projeto tão bonito. Operação Oceano, primeiro lugar em nível nacional, e o senhor estava lá. Abraço, doutor. Saúde, até a próxima, tá? Até a próxima.